Imagina o seguinte, tá à noite, um fogo grande e aceso e um bando de pessoas sentada em volta de uma fogueira. Um cara chega todo machucado nessa roda e senta ali no chão para poder falar o que aconteceu. Que ele tinha entrado numa floresta, errado ali o ponto para voltar para casa, e ele contou o que ele fez para conseguir chegar vivo para contar essa história. Enquanto isso, ninguém interrompe ele, ninguém nem olha pro lado, todo mundo tá ali prestando atenção. E não é porque é uma história bonita, mas porque aquilo que ele está contando pode salvar a vida deles no amanhã. E isso é storytelling. Agora corta pro hoje. Troca essa fogueira por um celular, essa floresta por um negócio e troca esse risco de morte pelo risco de perder tempo, perder dinheiro e perder energia. Porque a lógica é a mesma. A gente continua prestando atenção em quem organiza a experiência e nem quem fica tentando vender alguma coisa. Porque a realidade é que histórias sempre transformam, sempre conectam as pessoas que as contam. A gente precisa muitas vezes estar conseguindo explicar o que passa na nossa cabeça para a pessoa. Porque storytelling ele não funciona, ele emociona. A gente tem que aprender a comunicar, a transmitir sem confundir. Porque o cérebro humano, ele gosta de aprender assim, vendo alguém passar no caminho antes da gente. Não sei você, mas na educação física eu ficava vendo ali o que a pessoa ia fazer antes para entender qual passo ela fez. E é justamente isso uma das essências do storytelling, que até mesmo Aristóteles falou. No seu livro Poética, ele fala de uma forma muito simples que existiam algumas maneiras que a gente conseguia comunicar, transmitir o que a gente queria falar. Ele explicava que a gente precisava prender a atenção da pessoa, que a gente conseguia ter um plot twist, uma reviravolta para a história e depois conectar com a pessoa. Então, mostrar o problema, mostrar a solução e mostrar a mudança que veio a partir dessa solução. Isso é funcionamento humano básico. E a gente pode e deve utilizar isso alinhado com o marketing, porque pensa assim, quando alguém está falando de um produto, o cérebro de quem está ouvindo não sabe onde encaixar tudo aquilo, afinal é mais um produto de tantos outros que tem. E quando a gente começa falando de uma situação real, o cérebro humano, a gente tem um gatilhozinho ali que a gente reconhece e presta atenção. E o storytelling não é um enfeite, não é uma arte de oratória para falar e as pessoas escutarem. Não, é uma organização. É a gente estar realmente explicando uma venda sem ficar romantizando. E aqui um ponto muito importante mesmo, alinhado ao marketing autêntico. Porque vender não é querer ficar convencendo algo, alguém, nada disso. Mas sim, vender é ajudar alguém a tomar uma decisão com mais clareza, uma decisão que às vezes nem ela mesma sabia que precisava ser tomada. Então, quando existe essa clareza de pensamento, a resistência, ela diminui automaticamente. E aplicando storytelling na prática, a gente começa a alinhar, se conectar. Porque muitas vezes a gente só não consegue transmitir, falar o que está dentro. A gente sabe que a gente tem algo muito bom, a gente não sabe falar. E o storytelling nos mostra que é possível transmitir o que a gente já tem. Porque tem muita gente que investe dinheiro e tempo em marketing, faz anúncio, posta conteúdo e mesmo assim sente que nada conecta. Parece que é aquela mesma história de sempre, mais do mesmo. E aí, aquela pessoa ali sente que não tem nenhuma emoção presente, ela se sente incompreendida. E quando a gente consegue transmitir, explicar o nosso conflito ali para um cliente, você conecta com o outro. Porque muitas vezes que você está passando por algo, a pessoa já passou. E nós, seres humanos, precisamos nos conectar com experiências de uns, com experiências de outros, que você pode ver. Às vezes o que você fala, se tem alguém ali falando algum assunto similar, vocês se conectam, porque são assuntos semelhantes. No marketing, a gente tem que aprender a colocar isso com verdade e realmente educando a nós mesmos a como colocar isso com autenticidade. Porque a sua vivência, o que você já viveu, isso entra em jogo, isso entra na história. E não é porque você quer se exibir, mas é para mostrar que você entende do problema, entende o que precisa fazer para solucionar esse problema. Então, pensa no seguinte, eu já fiz praticamente de tudo para entender que o marketing não é mais fazer coisas sem sentido. Porque já deu demais do mesmo. E quando você fala o que você já é, você se conecta com outra pessoa. E a venda, ela gera naturalmente. Porque quando alguém sente que você literalmente entende o problema dela, ela entende naturalmente que você sabe o que fazer. Então, não sei se você consegue perceber a diferença, mas você não está empurrando nada para a pessoa. A pessoa mesmo está pedindo, solicitando para você falar. E é isso que é marketing autêntico. Não é gritar mais alto, não é prometer mais, é alinhar expectativa, organizar essa bagunça e respeitar a inteligência
de quem está ali do outro lado. Dá para entender que esse mundo acelerado de tecnologia, a gente pode fazer isso de maneira inteligente. Porque se a gente realmente compreende a tecnologia, a gente vê que ela não está aí para substituir a gente, tirar nosso trabalho, mas sim tirar o peso do nosso trabalho. E quando você utiliza ali IA, automação, dados para você ganhar tempo porque realmente importa, você libera ali mais de um recurso escasso que não volta mais, que é o nosso tempo. E com isso a gente se cria conexões verdadeiras. E é literalmente isso, inclusive, que a gente vem fazendo aqui na XTQ. A gente fundou com uma missão só, entregar mais tempo e mais vida para as pessoas viverem. E a gente entende que cada negócio está no momento, cada pessoa está no momento. E a gente pode transmitir a partir do storytelling o que de fato já é. Marketing autêntico é isso, é você extrair o que você já é. Isso que é tão lindo. Você mostra para aquela pessoa que você é algo. Às vezes as pessoas próximas de você não sabem o que você faz. Acha que você faz algo que você não faz. Acha que você não sabe fazer algo que você sabe. E quando a gente comunica isso, a gente alinha e conecta. Porque um dos erros mais comuns hoje é essa falta de compreensão. É o ruído que eles falam. A pessoa já conclui algo achando que sabe. Mas isso não é real. Cada um de nós tem algo a falar, algo para anunciar. A gente precisa saber como comunicar. Muitas vezes eu me pegava com muitas e muitas coisas sem saber como comunicar para a pessoa. E eu tive que desenvolver tempo a tempo, porque é uma construção que está ainda crescendo, como a gente comunica, transmite o que a gente de fato já é. E um ponto muito interessante é a gente pensar se o que a gente fala está soando real, está soando verdadeiro, mas é verdadeiro? Porque se sim, você está fazendo marketing de verdade. Você está literalmente conectando os seres humanos. No fim das contas, a gente continua igual aqueles humanos em volta da fogueira que eu falei no início. A gente confia em quem a gente entende. A gente compra de quem organiza essa nossa confusão. Então, olha, o storytelling, ele não é uma técnica de venda. Ela é uma base de comunicação para toda a vida, que pode ser aplicada para venda. E quando existe essa clareza, essa compreensão, a venda ela vai virar uma consequência. É por isso que eu vivo com esse propósito de transmitir, comunicar coisas positivas para a gente viver. Porque o mundo está acelerado. A gente precisa achar soluções para tanto aceleramento. E para isso é compreender que o storytelling verdadeiro, que é o único que deveria existir, conecta. Porque em um mar artificial, as pessoas reais se destacam. A gente usa IA, mas a gente não vira uma IA. A gente é humano. E para isso, nós temos que comunicar nossas histórias únicas. O que você tem com o que o outro tem. Aristóteles mesmo falava no seu livro Poética de formas como lá na Grécia, há mais ou menos 2.500 anos atrás, as pessoas sentavam, ficavam horas e horas vendo as pessoas atuando, falando, que nada mais é comunicando uma história. Isso vai antes além de Aristóteles, a gente remua ele para eras e eras atrás, os seres humanos transmitiam vivências, o que aconteceu com ela naquele dia. As pessoas prestavam atenção naquele momento porque era algo importante. E nós temos coisas importantes a falar. Muitas vezes é só saber como falar isso. E aí que entra storytelling e marketing autêntico. Nesse canal trago várias e várias dicas práticas para a gente estar colocando mais isso na vida. Mas muito mais que a gente tem que ficar estudando é a gente colocar em prática, colocar de fato no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, o convite aqui é para você pegar tudo isso de informações desse vídeo e colocar em prática. Compreender o que você tem que as pessoas não sabem que você tem. As pessoas que você convive sabem exatamente o que você faz? Se não, que história, narrativa real você pode contar para ela sobre isso? As pessoas com quem você quer se conectar sabe? Se não, o que você precisa fazer hoje para no amanhã você conseguir transmitir isso? Então compreenda que o storytelling é sobre conectar seres humanos, independente de venda, independente de qualquer outra coisa, porque venda vai ser uma consequência de falar a verdade, de conectar e transformar, porque de mundo mais do mesmo já deu de promessas falsas, enganação. A gente precisa de mais verdade no mundo. E esse é o movimento que chega para transformar e mostrar que é possível vender mais por falar a verdade. E utilizando o storytelling como uma ferramenta, assim como a gente utiliza o martelo para colocar ali um prego no lugar, é uma ferramenta incrível para nos ajudar a construir isso de forma mais rápida e organizada. Então, fica aqui o convite para conhecer outros conteúdos, assim como esse aqui no canal, e compreender que venda é muito mais do que ali uma transação, é sim uma conexão. Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo de Marketing Autêntico. Até a próxima. Tchau, tchau.